Deus abençoe vocês também, todos vocês que estão aí. Vamos começar orando ao Senhor? Meu Pai bendito, meu Pai amado, nessa noite nós estamos em Tua presença e queremos orar ao Senhor pela vida de cada um que está aqui conosco, assistindo essa live. Quero orar por cada pessoa, cada coração. Nós que estamos iniciando mais um ano, queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha abençoar cada vida, em cada alvo, cada propósito, cada objetivo, abençoar em cada planejamento que cada um tem para esse ano, que o Senhor esteja estendendo a Tua mão, abençoando ricamente, poderosamente mesmo cada vida. Todos nós temos lutas a enfrentarmos, temos dificuldades, situações, problemas, dores, e nós precisamos tanto do Senhor, da Tua graça, dia após dia, buscar ao Senhor em primeiro lugar, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Nós estamos aí pedindo então, Pai, que o Senhor venha abençoar cada vida, cada coração. Quero pedir isso, quero orar por todos que estão aqui nesta noite. Em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos lá, gente. O nosso tema hoje é sobre limites, tá bom? Limites. E é uma das ideias mais difundidas nos dias de hoje. Cada vez mais nós estamos vendo a importância de nós pensarmos nos limites, os limites para a vida, para as amizades, para a família, para os filhos, para os lares, para as amizades no geral, casamento e tudo mais, né? Então vamos começar a pensar assim, o que é um limite? Como que a gente pode definir um limite? Limite é quando, presta atenção bem nisso, limite é quando você assume o controle da sua própria vida. Se você entender essa frase, você vai entender tudo. Limite é quando você assume o controle da sua própria vida, tá bom? Limite é quando você assume o controle da sua própria vida. Quando você não se permite ser manipulado por nada nem por ninguém. Nem por profeta, nem por profetisa, nem por homens, nem por mulheres, nem por pessoas, nem por religião, seja quem for na vida, você não se permite ser dominado, controlado, chantageado, você não permite, porque quando você estabelece um limite, você está dizendo o que é seu, o que é do outro, o que você gosta, o que você não gosta, o que você permite, o que você não permite. Você está criando uma demarcação territorial, tá? O que é um limite? Então, quando você tem uma casa, a sua casa está dentro de um terreno, 10 por 25, 12 por 32, 12 por 50, e ali tem um muro, e esse muro é o limite para que o vizinho não avance o sinal. Os países são delimitados por fronteiras, é o limite de cada estado, de cada país, para que não invada o espaço do outro. Então limite é você assume o controle da sua vida. Você não se permite ser manipulado pelas pessoas, controlado por pai, por mãe, por irmão, por irmã, por quem quer que seja. Você vai ditar as tuas regras, as tuas leis, dizer o que você quer, o que não quer, o que você gosta, o que você não gosta, dizer para o outro até onde ele pode chegar, até onde ele pode ir, dizer para o outro como que ele pode atuar na sua vida e o quanto que, às vezes, pessoas com intenções, com comportamentos destrutivos são barrados quando você coloca um limite num comportamento destruidor do outro sobre a sua vida. Então, limite é você tomar as rédeas da sua vida e dizer: eu vou ser guiado por Deus, eu sei disso. Eu não estou falando sobre Deus agora, sobre espiritualidade, eu estou falando sobre direção de vida, sobre emoção, sobre vida psíquica. Você assume a direção da sua vida. Você define quem você é, até onde você vai e até onde os outros podem chegar. Você diz para o outro até onde ele pode chegar. Então vamos começar a colocar aqui alguns exemplos, que eu gosto muito de citar exemplos que são muito importantes. Uma pessoa brinca com você, uma brincadeira boba, abusiva às vezes, né?
te chama, você é casado e teu marido diz assim, quando você era mocinha, você tinha um corpo de sereia, e agora que você casou comigo, o teu corpo é um corpo de baleia. Você se entristece, você se chateia, você se magoa, mas você permite que ele continue fazendo isso com você. Então, você diz, eu não permito que você brinque comigo como você brincou diante dos seus amigos. O que você está falando para ele é, eu estou colocando um limite no seu comportamento. Ou melhor, eu não estou permitindo que você bagunce o meu espaço. Eu não estou permitindo que você tire sarro de mim diante das outras pessoas. Tá? Você está estabelecendo um limite. Você está dizendo até onde a pessoa pode chegar, até onde ela pode ir e até onde você vai. O limite, então, é uma cerca na qual você diz, você pode chegar até aqui e daqui para frente você não pode entrar. Então, limite é você assumir o controle da sua própria vida. É você dizer o que você gosta e o que você não gosta. Né? Estabelecer limites também ajuda você a confrontar uma pessoa quando ela te faz algo que não te faz bem. Você não precisa ficar engolindo sapo. Você não precisa se relacionar com pessoas que humilham você, que pisam em você, que são perversas com você, que traem você pelas suas costas, e você fica aceitando naturalmente com que essas coisas aconteçam na sua vida. Então você diz assim, olha, não concordo com tal postura, não concordo com tal comportamento. Não aceito que você brinque comigo desta maneira. Não permito que você fale mal de mim pelas minhas costas. Não aceito que você fique tirando sarro da minha vida diante dos seus amigos. Você está confrontando a pessoa e você está estabelecendo um limite nesse comportamento. Porque senão a pessoa invade a sua vida, destrói a sua vida e faz da sua vida uma desgraça, porque você vai aceitando, engolindo tudo e vai permitindo com que o outro vá ocupando um espaço na sua intimidade e um espaço na sua vida na qual você permite. Porque na verdade somos nós quem damos ao outro permissão para entrar em nossa vida e destruir a nossa vida. Somos nós. Somos nós quem damos poder ao outro. Somos nós que permitimos o outro. Né? Então quando você, por exemplo, abre a sua intimidade para alguém que não é de confiança, você está permitindo com que essa pessoa entre na sua intimidade. Você está permitindo com que os seus limites sejam extrapolados, porque você permitiu que isso aconteça. Os limites ajudam a gente a definir quem somos em nossos relacionamentos. Porque dizemos o que queremos, o que não queremos, aquilo que somos contra, aquilo que somos a favor, aquilo que apreciamos, o que nós desprezamos, o que somos, o que não somos, nós estamos impondo limites. Tá? Quando eu coloco limite, eu estou dizendo para o outro o que eu gosto e o que eu não gosto, e até onde o outro pode ir. Eu estou criando uma cerca, uma proteção e dizendo, ó, aqui você não pode entrar. Como disse e repito, somos nós quem damos abertura e somos nós quem permitimos os outros entrarem e badernar a nossa vida. Boa noite, meu querido pastor Elivelto, lá do Haiti. Grande abraço, meu amigo. Logo nos veremos. Tá? As pessoas com bons limites ou limites claros sobre as suas opiniões, sua fé, o seu testemunho, elas sabem o que dizer e elas sabem o que gostar e o que não gostar. Jesus disse, o vosso falar seja sim, sim, seja não, não. Então quando você diz sim, sim ou não, não, você está estabelecendo para o outro um limite. As pessoas são sem limites, presta atenção nisso, as pessoas são sem limites, elas têm uma vida badernada. É uma baderna a vida deles. Por quê? Porque todos entram, mete o bico, mete o bedelho, fazem o que querem, dão as suas opiniões.
se intromete na vida da vida da pessoa e a pessoa não sabe dizer não. Quando você não estabelece limite, a pessoa domina você, a pessoa manipula você, você perde a expressão de vida, você perde a tua própria essência, porque você não tem nem coragem de dizer o que você gosta e o que você não gosta, tá? Então, quando você não coloca limites para o outro vai entrando na sua intimidade e vai badernando. Atrapalha a sua comunhão com seu marido e com a sua mulher, a educação dos seus filhos, das suas filhas. Entra na sua intimidade com seu marido, no seu casamento, para dar opinião e o palpite que ninguém pediu. Por quê? Porque você vai se permitindo com que essas pessoas vão entrando. Então, pessoas sem limites são pessoas que têm uma vida badernada. Não tem hora para levantar, não tem hora para dormir, não tem hora para almoçar. A vida é um transtorno constantemente, não tem um pingo de estrutura e não tem um pingo vamos dizer, de hábitos durante o dia. Porque é uma vida toda tumultuada, todo mundo tumultua a sua vida o tempo todo. Então, pessoas indecisas são muito susceptíveis à opinião dos outros, aos palpites dos outros, aos que os outros falam da sua vida. Eles dirigem a sua vida. Se você deixar, as pessoas vão dirigir a sua vida. Eu aprendi uma vez com um velho amigo meu, psicólogo, que dizia o seguinte: na vida, há duas maneiras de você vivê-la. Ou você assume a direção do carro e dirige o carro, ou você vira simplesmente alguém que está dentro do carro e que é guiado pelo carro. Você vira um passageiro. Ou você assume a sua vida e dirige o seu carro e a sua vida, ou você fica à mercê do que o outro faz e do que o outro te leva aonde quer que ele quer te levar. Por quê? Porque você não assume o limite. Porque você não coloca o limite. Porque você não diz a sua opinião. Porque você engole tudo que a pessoa quer que você engula na vida. Então tem coisa que você gosta. Então você não precisa, por exemplo, comer jiló se você não gosta de jiló. Você não precisa comer quiabo se você não gosta de comer quiabo. Então você diz assim: olha, não gosto de jiló. Ah, mas eu amo tanto jiló. Você gosta de jiló, eu não gosto de jiló. E não é porque você gosta de jiló que eu tenho que gostar de jiló também. Entende? Não é porque o outro gosta de alguma coisa que eu tenho que gostar também. Aí eu amo sorvete de ameixa. Ótimo, maravilha. Você pode dizer, eu não gosto de ameixa. Eu gosto de abacaxi. Ah, eu acho abacaxi muito ácido. Bom, mas eu gosto de abacaxi. Então, se você não tiver opinião própria, gosto próprio, desejo próprio, amor próprio, você vai se deixar ser facilmente influenciado pelas exigências do outro. Não só em relação a desejos e a coisas no dia a dia, mas também a profecia, a revelação, essas profetisas autônomas que ficam de casa em casa, mandando e dominando a vida um do outro, que fica ditando como deve ser feito as coisas. Está errado isso. Você tem o Espírito Santo que Deus colocou dentro de você, e o Espírito Santo vai falar com você, vai orientar você. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos foi dado para nos guiar a toda a verdade. O Espírito Santo foi nos dado para que nós sejamos guiados a toda a verdade. Então você não precisa ser guiado pela direção, pela orientação, pela profecia e pela revelação que a pessoa tem para você, porque antes de Deus usar qualquer pessoa para falar com você, o Espírito Santo vai falar com você. Todos nós temos o Espírito Santo. O apóstolo João vai dizer: ninguém precisa vos ensinar, porque o Espírito Santo que habita em você ensina todas as coisas. Então, são pessoas que se deixam controlar facilmente por qualquer tipo de exigência do outro, de revelação, de profecia, de profetisa. Eu atendi uma mulher na clínica que ela procurava uma profetisa para oração. E um dia essa profetisa disse: Deus falou para você dar o dízimo seu para mim e não para a igreja. E ela veio me perguntar se isso era correto. Eu disse: não, primeiro ela está manipulando você.
Segundo, porque o dízimo é levado à casa do tesouro. Então, quando você tem uma ignorância e não tem uma experiência boa na sua vida, as pessoas vão manipular você, vão controlar você. Jesus vai dizer que Deus nos deu o Espírito da verdade para que nos guie em toda a verdade. O Espírito da verdade para que nos guie a toda a verdade. Jesus falou isso inúmeras vezes, que o Espírito Santo nos foi dado para isso. Nos foi dado para que nós possamos conhecer toda a verdade. E o Espírito Santo nos revela esta verdade. Então, cuidado quando você não coloca limites, né? Nesses comportamentos. São pessoas que arrumam um casamento, arrumam um namoro, colocam você em fria e depois desaparecem. Os limites nos protegem contra a maldade das pessoas e também do diabo. Porque pessoas inexperientes são presas fáceis do inimigo. O inimigo usa a inexperiência, o inimigo usa, mais do que isso, ele usa a falta de discernimento para conduzir as pessoas à mentira, ao engano. Olha o que diz aqui João 16:13. Quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Então o Espírito Santo é um Espírito da verdade, que nos conduz à verdade. Então nós não podemos ficar reféns nem de pessoas, nem de profecias, nem de revelações. Nós devemos assumir o controle da nossa própria vida. Então os limites nos ajudam a proteger contra a maldade do diabo e das pessoas. Se uma pessoa diz a outra, escuta bem isso, quero que você pare de me criticar em público, você está simplesmente colocando um limite. Então quando você diz para o outro assim, olha, não permito mais que você me critique em público, não te autorizo mais brincar comigo em público e humilhar-me em público, não permito mais que você faça essas gracinhas que você faz diante dos nossos amigos, me humilhando. Você está colocando um limite. Você está dizendo, não concordo com isso, não aceito isso, não vou me submeter a tal comportamento na sua vida. Então, para concluir essa primeira parte nossa, limite é você assumir o controle da sua vida. Então, vou dar um exemplo aqui. Você casou e a tua sogra quer meter o bedelho em tudo que você faz na sua casa. Tem que se colocar um limite. O filho tem que dizer para a mãe, mãe, aqui nessa casa, quem manda sou eu e minha mulher. Eu amo a senhora, eu honro a senhora, mas eu não vou permitir com que a senhora entre na minha vida, no meu casamento, no meu lar, e fique ditando as maneiras pelas quais eu tenho que agir. Por favor, mãe, aqui em casa, nós temos as leis, nós temos as regras, e nós não vamos agir dessa maneira. Você está colocando um limite. Ah, mas toda vez que você coloca um limite, presta atenção nisso. Então, colocar limite é você assumir o controle da sua própria vida. E toda vez que você coloca um limite, as pessoas não vão gostar. Porque as pessoas estão acostumadas a badernar a sua vida, a falar mal de você, a destruir você, a acabar com a sua reputação, a mentir, a enganar. As pessoas estão acostumadas fazendo o que é mal para você. Então, quando você coloca um limite, vai haver um constrangimento, vai haver uma coisa estranha, um estranhamento, vai haver, as coisas não vão ficar tão bem. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a destruírem você, a entrarem na sua intimidade, a criticarem você, a amaldiçoarem você, a futricarem de você. E você, quando coloca um limite, você causa um estranhamento. As pessoas não vão gostar quando você coloca um limite. Mas você está falando com isso o seguinte: eu estou assumindo o controle da minha própria vida. Eu não vou ficar à mercê do que você quer de mim e de como você quer que eu viva a minha vida. Eu vou viver aquilo que eu acho suficiente, eu e Deus, para a minha própria história. Por que colocar limites? Porque Deus é um Deus de limites. Deus é um Deus que diz sim, Deus é um Deus que diz não, queridos. Quando Deus colocou Adão e Eva no jardim, Deus colocou um limite.
Deus disse: Adão e Eva, vocês podem comer de todas as coisas que vocês quiserem, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não vão comer. O que é que Deus estava falando para Adão e Eva? Vocês têm um limite. E o limite é: não comam desta árvore, porque no dia que vocês comerem, vocês vão sofrer as consequências. Então Deus é um Deus de limites. Deus coloca limites. Deus diz sim, Deus diz não. Deus aprova, Deus desaprova. Deus abençoa, Deus tira a bênção. Deus estende a mão, Deus recolhe a mão. Deus sabe. Então, se Deus é um Deus de limite, nós, como pais, também somos pais de limites. Qual que é o problema nos dias de hoje? Os pais, por culpa, escuta bem isso, por culpa, porque ficam o dia inteiro fora de casa, tanto o homem como a mulher. Quando eles chegam em casa à noite, os filhos ficaram o dia inteiro ou na escola, ou com o vovô, ou com a vovó, e os pais estão sentindo-se tão culpados por não terem dado um tempo suficiente para os filhos, que acabam, ao invés de colocar limites, eles ficam dando tudo o que os filhos pedem, criando filhos simplesmente irresponsáveis pela vida. Tá? Já falei para vocês e vou repetir, presta atenção nisso. Você quer estragar um filho? Faça duas coisas. Repito, você quer estragar um filho? Faça duas coisas. Primeiro, ou coloque só limites, só lei, só regra, e mate o seu filho, porque ninguém suporta viver debaixo de muita lei e de muita regra. Ou você dê tudo para eles e não dê lei. Então, esses dois extremos destroem qualquer filho. Viu, Budion? Então, você quer destruir um filho? Faça duas coisas. Ou dê tudo para ele, ele vai para a vida achando que todos têm que dar tudo para ele, ele não vai ter limite para nada, e vai sempre achar que tem que viver o desejo dele como ele bem quiser, e vai inclusive achar que pode droga, que pode vício, prostituição, e pode fazer qualquer coisa, porque nunca foi barrado o seu desejo para com ele. Ou você coloque lei, e cria um filho neurótico, obsessivo, ou uma filha obsessiva, chato ou chata. Tá? Qual que é o equilíbrio? O equilíbrio é você dar a lei e dar o limite. Dar a lei, o limite e dar o amor. O equilíbrio é você amar e você colocar a lei. É você disciplinar com amor. É o que diz Efésios 4,15. Falando a verdade em amor. A verdade dói, mas o amor cura. Então você ama, e porque você ama, você coloca o limite. Quando você só coloca o limite sem amor, você cria filhos carentes demais. Quando você só dá o amor e não dá a lei, você cria filhos folgados e irresponsáveis demais. Estas duas coisas têm que acontecer. A criança tem a lei e a criança tem o amor. O amor e a lei andando juntos formam o caráter de uma criança. Não há criação produtiva de nenhum filho, de nenhuma filha, de nenhum psiquismo, sem que antes possa haver afeto, possa haver amor e possa haver lei. Tá? Então são duas coisas bastante importantes. Por que as pessoas não estabelecem limites? Primeiro, porque elas nem sabem o que elas querem na vida. Por que as pessoas não estabelecem limites? Porque elas nem sabem o que elas querem na vida. Segundo, não estabelecem limites porque elas nem podem pedir aquilo que elas querem. E terceiro, não colocam limites porque muitas vezes ficam com tanta dó da criança. Eu tenho dó de disciplinar, eu tenho dó de não é bater, tá, gente? Não é bater, não é espancar. Eu tenho dó de disciplinar, eu tenho dó de colocar limite, eu tenho dó. Quando você tem dó demais e não coloca limite, você cria um filho folgado. Você cria um filho sem resiliência. Você cria um filho floquinho de neve, não suporta nada na vida. Exemplo,
Como digo a vocês sempre, gosto da praticidade, tá bom? Você fez o almoço, teu filho ou tua filha vão almoçar. Boa noite, querido Água Viva. O Kaique aí. Teu filho vai almoçar. O que você faz? Ele quer comer doce antes do almoço. E você então coloca um limite e diz assim, ó, não vai comer doce antes do almoço. A criança quer o doce, é claro. Ela não quer o limite. Aí a criança chora e faz birra. Aí com dó da criança, o que você faz? Você vai lá e permite que ela coma o doce antes do almoço. Qual a mensagem que você está passando para essa criança? Você está passando a mensagem de que toda vez que a criança faz uma birra, ela vai conseguir alguma coisa. Ela vai manipular por meio da birra. Ela vai dar uma de que ela está chateada, chorando, e você não suporta ver o choro do outro, não suporta confrontar o outro, não suporta ser firme com o outro, você acaba cedendo por ser fraco demais ou fraca demais, e quando você faz isso, você está criando um filho folgado ou uma filha folgado, um filho sem resiliência e um filho que vai burlar todas as leis da vida, porque ele sabe que se ele fizer uma histeria, fizer uma coisa qualquer, ele vai conseguir. Aí a criança cresce e vira um adulto. E vira um adulto que não suporta limite, não suporta lei. Por que não suporta lei, não suporta limite? Porque sempre fez tudo aquilo que quis. Porque nunca foi interditado. Porque nunca alguém disse não para ele. Então ele vai crescendo, e aí quando alguém negar algo para ele, ele tenta cortar os pulsos. Ele ameaça pular de um prédio. Ele faz toda uma chantagem emocional para que as pessoas se curvam perante ele. E nós temos um monte de adultos, todos infantilizados, que não sabem ouvir o não. A mulher casa, e aí ela quer comprar uma sandália muito cara, não se tem dinheiro, e você fala não para ela, ela faz uma birra. O marido casa e ele quer comprar um Nike Shox de 500, 600, 700 reais por mês. Eles não têm dinheiro e quando se diz não para ele, ele faz a maior birra porque ele quer comprar um Nike Shox. Ele não sabe conviver com um não. E o não é formador constituinte da personalidade de qualquer ser humano. O ser humano que não introjetou a lei, ele é um perverso. Ele vai passar pela vida burlando tudo e todos, porque lhe faltou a lei na sua vida. A Bíblia diz que quem ama o seu filho, logo cedo disciplina. A Bíblia diz que quando você disciplina o seu filho, você conserva o mal. Você retira dele o mal. A Bíblia diz que quando você não disciplina o seu filho, você vai ser uma mãe ou um pai envergonhados na vida. Tá? Por quê? Porque você não soube disciplinar e não soube colocar lei e limite para o seu filho ou para a sua filha. Então, é muito importante. Quem ama, corrige. Sim, todos nós sabemos o quanto nossos pais, nos tempos passados, eram pais que nos disciplinavam, e nós hoje somos seres responsáveis pela vida, porque entendemos a importância do limite. Então, você que está entrando agora, estou quase já concluindo, assiste desde o começo, que colocar limite é assumir a sua própria vida. A primeira vez que uma mulher casou com o marido levanta a mão para ela, para bater nela. Se ela disser assim, a próxima vez que você levantar a mão para mim, eu vou embora de casa e eu não volto muito mais, nunca mais, porque eu não me casei para ser saco de pancada. Essa mulher está dizendo, eu não aceito agressão. Eu não aceito isso na minha vida. Ou quando o marido casa com uma mulher, vice-versa, acontece a mesma coisa, ele está colocando um limite ou ela está colocando um limite nesse relacionamento. Gente, nós estamos vivendo o tempo todo
em relacionamentos sociais, e nós precisamos o tempo todo colocar limites a esse tipo de comportamento. Uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, opa, pera lá, não concordo com isso. Você não vai falar comigo dessa maneira. Eu não aceito, eu não admito que você fale comigo desta forma. Como digo sempre, o mais importante não é aquilo que nós falamos, mas é como nós falamos. Eu posso dizer alguma coisa de uma maneira que vá machucar ou magoar, eu posso falar alguma coisa de uma maneira que eu possa falar a mesma coisa de uma maneira que não vai suscitar a ira. A Bíblia diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura ou a resposta dura suscita a ira. A resposta branda desvia o furor. Então, gente, colocar limites não é fácil. Não é fácil mesmo, nós temos que aprender sobre isso e saber que todos nós precisamos sempre, em todo tempo, estabelecer limites, tá? Às vezes você precisa se afastar de alguém. Limite pode ser físico, se afasta de alguém. Se afasta de alguém que é prejudicial a você. Você mantém distância. Ah, mas isso não é ódio? Não, você perdoa a pessoa, mas não precisa conviver juntos. Sabe o que a Bíblia nos diz? Que Deus nos chamou para, se possível, termos paz com todos, mas não intimidade. Eu posso ter paz com muita gente, mas intimidade ou comunhão eu tenho com poucos. Porque a paz, como Paulo disse, se depender de vocês, tenham paz com todos. Mas a comunhão é, se nós andarmos na luz como ele na luz está, nós mantemos comunhão. Nem todo mundo anda na luz com você. E quando as pessoas não andam na luz com você, você pode ter paz com essa pessoa, não ter ódio, não ter ressentimento, amargura, mas você não precisa viver em comunhão com alguém que destrói a sua vida. Não é uma questão de falta de perdão, é uma questão de assumir o controle da sua própria vida. Então, como disse, repito de novo isso. O que é limite? É assumir o controle da sua vida. É não ser manipulado por ninguém, nem por pessoas, nem por profeta, nem por igreja, nem por religião, nem por pais, nem por mães, marido, mulher, por filhos, por filhas, por ninguém. Por quê? Porque você assume o controle da sua vida. Entenderam? Compreenderam a lição de hoje? Se você entendeu e compreendeu, amém por isso. Se você tem alguma pergunta, você pode fazer aí para a gente poder parar, pensar, responder alguma coisa que você queira fazer de pergunta. Senão nós vamos orar encerrando nesta noite a nossa live, entendendo a importância de nós estabelecermos e colocarmos limites sobre as pessoas, tá bom? Existe, gente, nesses tempos finais, muita gente destrutiva, muita gente maldosa, muita gente ruim, muita gente maliciosa, muita gente que, se você não colocar limite, vai destruir a sua vida. Pode ser uma mãe. Eu falei domingo na igreja, na mensagem que eu preguei sobre perdão. Minha mãe era uma pessoa destrutiva. Minha mãe conseguia ligar para um irmão meu, uma irmã minha, falar mal de um, ligar para outra irmã, falar mal do outro. Ela conseguia jogar um contra o outro, fazia um fundurço, fazia uma bagunça, uma briga toda, jogando um contra o outro. E para conviver com a minha mãe, muitas vezes, nós morávamos longe, eu não ficava nem ligando muito para ela. E eu, às vezes, dava algumas broncas para ela e não permitia que ela pudesse entrar na minha vida e jogar um contra o outro. Eu dizia: mãe, não está certo o que você fez. Não é correto o que você fez. Por quê? Porque se eu não coloco limite, ela destrói. Ela destrói a minha vida. Ela joga um contra o outro. Então eu tinha que, às vezes, colocar limite. E vivia longe dela, claro, me distanciando fisicamente dela, porque senão ela destruía. Então existem pessoas destrutivas. Existem pessoas destrutivas. Pessoas maldosas, fofoqueiras, futriqueiras, malditas, invejosas, ciumentas. Então o que fazer? Faça o seu limite. Você diz não. Às vezes é uma pessoa que está na sua intimidade e que fala mal de você nas suas costas, e depois quer ter intimidade com você.
Não é possível ter intimidade com gente que na sua frente jura amor e pelas costas te apunhala. É o Judas, dá o beijo no rosto e te vende pelas costas. Então você tem que colocar um limite. Você se afasta. Isso é errado? Não, não é errado. Jesus disse para Judas: o que tem de fazer, faze logo. Jesus disse para os hipócritas do tempo dele: vocês são sepulcros caiados. Vocês são, como dizia minha mãe, por fora, bela viola, por dentro, pão borolento. Vocês são sepulcros caiados, vocês limpam o exterior do copo, mas o interior é cheio de sujeira. Vocês são maldosos, vocês são perversos. Então você se afasta, não tem como conviver com gente assim. Não há intimidade com gente assim. Não há como ter proximidade com pessoas desse jeito. Então você tem que colocar um limite. E que limite que é esse? Distância. Distância física, emocional. Não deixa com que o que fala entre em tua cabeça e destrói você. Há pessoas destrutivas que lançam palavras para destruir você. Joga na tua mente uma palavra rotulando você. Você não presta, você não vale nada. Você é uma filha perversa, você não presta nem para ser mãe, nem para ser filha. Como é que você vai viver num ambiente de alguém que vai diminuindo você, pisando você o tempo todo? A Bíblia diz que o amor constrói, que o amor edifica, que o amor solidifica, que o amor não deseja o mal, que o amor perdoa, mas que o amor ele não se alegra com a injustiça, ele se alegra com a verdade. Que amor que é este? Não é amor. O amor faz bem ao próximo. A Bíblia diz que o amor faz bem ao próximo. Então, viver com alguém que diz que ama você, mas destrói você, não é amor. Isso é doença. Isso é doença. É doença. O problema é que as pessoas acostumam viver numa doença de tal maneira que não conseguem sair dessas relações tão destruidoras, depreciativas. Eu vou orar para encerrar e eu vou pedir a Deus que Deus dê a você força, capacidade, inteligência, sabedoria para colocar limites em todas as relações promíscuas, deturpadas, corrompidas. Todo tipo de pessoa que tenta invadir sua privacidade. Né? É aquela mãe que entra na vida do filho ou da filha e fala assim: ah, sua mãe não sabe nem ser mãe. Sua mãe é uma péssima mãe. Sua mãe não sabe nem cozinhar. Não, olha aqui, mãe. Se você entrar aqui em casa para me destruir, destituir, me desaprovar diante dos meus filhos, eu faço questão de que você não volte mais a entrar em casa. Ah, mas isso é desonra. Não, senhor. Você deve obediência ao seu pai enquanto você está debaixo do teto dele. A partir do momento que você tem liberdade, tem autonomia, vive a sua vida, tem o seu dinheiro, o seu ganha-pão e tem a sua independência, tá? Você não deve mais obediência a um pai e a uma mãe. Você deve honrar. E o que é honrar um pai e uma mãe? Honrar é, se o pai e a mãe estão com uma doença terrível, quebrou uma perna, precisa de ajuda, precisa de conforto, de uma oração, você vai lá e você ajuda. Mas isso não dá direito de nenhum pai, nenhuma mãe, mãe especialmente, entrar na sua intimidade e destituir a sua autoridade. Não dá. Então, limite é assumir o controle da sua própria vida. Limite é dizer até onde o outro pode chegar, até onde você pode ir. Limite é demarcar território. Dizer, aqui você não entra. Daqui para fora é seu ambiente. Daqui para dentro é meu ambiente. Aqui para dentro, o meu nariz, quem manda sou eu. Aqui para dentro quem dirige a minha vida sou eu. Daqui para fora é sua vida. Eu não dou permissão para que você destrua a minha vida. Então, há muita gente perversa, há muita gente maldosa. Vivemos num tempo, segundo a Bíblia diz, em 2 Timóteo 3, versículo 1 em diante, que os últimos tempos seriam tempos de homens extremamente perversos, mentirosos, facciosos, divisores, desobedientes, ingratos, insubmissos. Então, em nome de Jesus Cristo, não permita
que essas pessoas destruam a sua vida. Coloque limite. Qualquer coisa, você tem meu WhatsApp aí, você tem meu Instagram, pode mandar, estou aqui para ajudar você. Tem um amigo meu aqui, Lima, psicanalista, se você precisar fazer atendimento, eu posso indicar ele também atendo, para abençoar a sua vida e ajudar você a se colocar diante de relacionamentos destrutivos demais. Você que entrou agora, Andréia, assista desde o começo. Deus te abençoe. Senhor Deus, dê força ao teu servo, dê força à tua serva, para se livrar de qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de amizade, qualquer tipo de coisa, qualquer tipo de pessoa maldosa que vem para destruir a vida do teu servo e da tua serva. Eu quero orar em nome de Jesus, que teu Espírito Santo tira toda pessoa maldita, toda pessoa maldosa, toda pessoa falsa, toda pessoa hipócrita, que se acomoda na nossa vida para destruir a nossa saúde mental. E se alguém perguntar, com quantos ficarei? Ficarão com os necessários. Porque não adianta ter 1 milhão de amigos se você só tem meia dúzia que apoia você. Então, em nome de Jesus Cristo, que Deus tire da nossa convivência, da nossa vida, todo tipo de pessoa que não vem para contribuir, não vem para nos ajudar. Eu peço isso e eu oro por isso, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Até a próxima semana com um novo tema para você. Beijo no coração.